A fé para crer vem da promessa de Deus. Você precisa saber a vontade de Deus sobre você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, você não viu o que Deus disse sobre aquilo, você precisa crer de forma que Jesus nos ensina. Você não pode fazer oração de fé se você não conhece, se você não sabe a vontade de Deus. Fé. Mais precisamente sobre incredulidade. A incredulidade, ela é quando você sabe que é real, que existe, mas que você está em desobediência. E quando você hesita, quando você tem dúvida, é quando você começa a olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas, e aquilo começa a fazer com que você duvide no seu coração, né? E a dúvida, ela rouba a promessa, porque se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe para onde você está caminhando, não sabe quais são as promessas que Deus tem a seu respeito, você não pode reivindicá-las, você não pode se apossar delas, né? Porque você não sabe quais são as promessas sobre a sua vida, as promessas a qual Deus, né, fez pra você. E uma das coisas que Deus falou comigo foi sobre incredulidade. Quantas vezes nós dizemos sobre alguma coisa, nós falamos algo, nós até conversamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, né, sobre ter fé, sobre acreditar, né, não duvidar, mas quando é na realidade, quando a gente precisa ter uma situação real e precisa exercitar a fé, agir, né, porque tem uma palavra, mas você precisa exercitar a sua fé, você precisa colocar ela em ação. E quantas vezes a gente tem uma situação para resolver uma coisa e a gente não age da forma, né, como se a gente tivesse fé. Então, muitas vezes a fé fica no meio do caminho, né? Deus tem falado comigo que ela precisa ser exercida. Você precisa fazer aquilo que Deus ordenou para você fazer. A dúvida, ela vai surgir na sua mente e você vai precisar acreditar nas promessas que Deus tem para sua vida. Uma das formas de você agir, né, com fé é você declarar as promessas, saber das promessas que Deus tem para sua vida. Então você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, na palavra de Deus fala que lá em Mateus 21, se vocês tiverem fé e não duvidarem. Se vocês tiverem fé e não duvidarem. Como eu tenho fé e não duvido. O que é isso? Primeiro, eu entendi a palavra, né, de Deus. Eu entendi aquela promessa. E não duvidar é eu agir de acordo com essa promessa. É eu não deixar que as circunstâncias, né, que as coisas, que o medo, né, porque vai aparecer coisas na nossa mente. Muitas vezes uma voz que não é a voz de Deus. Muitas vezes são vozes, né, de autossabotagem, ou de medo, ou nossa, aquilo é grande demais pra mim. Eu já tentei outras vezes, mas não deu certo. E se não der certo? E se eu for de novo e acabar me frustrando? Isso é algo que você tá dando margem pra incredulidade, né? Você tá deixando que essas sementes tomem conta do seu coração e não age de acordo com a forma como Deus, né, nos estabeleceu. Tem uma passagem lá em Mateus 10 que diz assim: quando for orar por um doente, né, ore declarando a palavra de Deus. Deus deu autoridade aos discípulos para expulsar espíritos imundos e curar todos os tipos de enfermidade e doenças, né? Os discípulos, eles teve essa comissão, né, de orar para expulsar demônios, para orar sobre enfermos. E quantos de nós, muitas vezes, paralisamos diante dessa situação? Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para agir de acordo com Cristo agiu, correto? Cristo, ele obedecia. Ele operava milagres e maravilhas. A palavra de Deus fala que o poder de Deus, né, acompanhava isso.
E os sinais, as maravilhas vão perseguir aqueles que creem. Fala também que os céus aguardam ansiosamente, né? Os filhos de Deus, na manifestação dos filhos de Deus. E quantos de nós, muitas vezes, olhamos para alguém com alguma situação e a gente já vai, por exemplo, alguém tá com dor de cabeça, um exemplo, né, gente? E você vai lá e vai pro remédio. É claro que a nossa cabeça vamos tomar o remédio. Só que o nosso primeiro recurso deveria ser a oração. A gente orar e expulsar aquela doença. E com autoridade, sem duvidar. Porque a palavra de Deus fala que a gente faria isso. Que a gente vai fazer coisas semelhantes a que Jesus fez, ainda maiores. Então, nós precisamos operar nessa atitude, nesse ambiente de milagres. E não ter medo no nosso coração. Isso aqui foi uma ordenança de Jesus para curar e libertar dos espíritos imundos. Mas muitas vezes podem ser coisas ainda menores. Por exemplo, você duvida sobre algo que Deus já prometeu, uma promessa na vida sentimental, na vida financeira, na sua família, na sua casa, sabe? Sobre coisas que aos seus olhos tá muito distante, mas aos olhos de Deus, aquilo ali já é uma realidade. Deus já declarou sobre a sua vida que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você vai precisar ter fé e não duvidar no seu coração. Porque toda vez que você coloca dúvida, você dá uma margem pro diabo, você dá uma margem pro inimigo agir sobre a sua vida. Os seus pensamentos começam a vacilar. É como tivesse Pedro ali sobre as águas. Ele viu Jesus e ele se admirou e falou. Ele foi corajoso. E ele falou assim: se for mesmo o Senhor Jesus, então deixe que eu ande pelas águas e vá até o Senhor. E então Jesus chamou. E ele começou a andar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava dando tudo certo. Daí ele começou a olhar para os pés dele, começou a olhar para a água. E na cabeça dele, na lógica dele, como isso é possível? Não faz sentido. Então ele afundou. Ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a olhar a improbabilidade daquilo acontecer, né? E ele afundou. E Jesus imediatamente o socorreu. Não deixou ele afundar. Para que a gente possa viver os milagres, vivenciar os milagres e as maravilhas de Deus, a gente vai precisar acreditar, a gente vai precisar estar nesse ambiente de fé e não duvidar, não hesitar. Como Pedro fez, Pedro hesitou ali, ele foi corajoso no início, mas ele não permaneceu ali, mas mesmo assim, Jesus estendeu a mão. Hoje é sobre isso que eu tenho para falar. Para que a gente possa se posicionar em fé, não duvidar, e começar a profetizar e declarar aquilo que a Bíblia fala sobre nós, sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus. Se você tem alguma dúvida de quem Deus é, das promessas que Ele tem para sua vida, eu te convido, juntamente comigo, porque eu tô aprendendo também, a buscar na Bíblia as respostas para as nossas perguntas e a fazer algo diferente da qual a gente já está acostumado, porque não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, porque a gente vai ter resultados semelhantes. Então é necessário que a gente faça algo diferente, que a gente se entregue de uma forma diferente, sabe? Vá um pouco a mais do que você costuma ir. Não fique parado no meio do caminho. Não se deixe paralisar, sabe? Uma coisa que nós precisamos aprender é a depender de Deus e a entender que, por mais que a gente não veja o caminho todo, que Deus nos dá pequenos passos, né, do que a gente deve fazer para que a gente possa focar os nossos olhos em Deus e sermos obedientes, sermos verdadeiros, sermos transparentes, não apenas dizer com as nossas palavras, mas agir em fé, porque a fé sem obras, ela é morta. É necessário que a gente tenha atitude, é necessário que a gente dê o primeiro passo, porque quando a gente dá o primeiro passo e se movimenta, se posiciona naquilo que Deus tem para as nossas vidas, há um romper dos céus, porque Deus não pode fazer aquilo que só cabe a gente fazer, sabe? Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Ele com certeza já fez a dele. A minha oração é para que, assim como você, assim como eu,
a gente possa operar na palavra de Deus, no amor dele, na graça dele, e nos dependermos totalmente da presença dele, da palavra dele, e que a gente não tenha vacilar diante das situações, mas que os nossos olhos fiquem em Cristo e somente nele. Amém?